Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 19, a Baixa Idade Média. Então, como se aproximava o terceiro ano que se seguiu ao ano 1000, viu-se em quase toda a terra, mas sobretudo na Itália e na Gália, renovar as basílicas das igrejas. Embora nenhuma necessidade tivesse disso, uma emulação levava cada comunidade cristã a ter uma mais suntuosa do que as outras. Era como se o próprio mundo tivesse sido sacudido e, despojando-se de sua vetusvez, se tivesse coberto por toda a parte de um manto branco de igrejas. Raul Glauber. Então, o texto acima, que eu li agora, é do monge Raul Glauber, que viveu entre os anos 985 e 1047, que viveu muito tempo na região francesa da Borgonha. Sua vida transcorreu em torno do ano 1000, data considerada um marco simbólico das transformações que ocorriam na Europa Ocidental e que é considerada o início da Baixa Idade Média. Segundo Raul, a onda de construções de novas igrejas e de reformas das antigas se deveu a uma espécie de disputa sagrada, pela qual cada comunidade pretendia superar as outras pela beleza, pela riqueza dos seus tempos. A religião tinha uma enorme importância para o homem medieval, mas ainda assim o movimento de construções que chamou a atenção de Raul Glauber dependia de algumas condições para se realizar, como mão de obra, técnicas e recursos. Que mudanças estavam ocorrendo na Europa naquela época que possibilitaram a construção de tantas igrejas? É o que nós vamos descobrir ao longo desse novo capítulo, certo? Então, vamos ver aí o sistema feudal e o seu fim. Quer dizer, o sistema feudal surge para superar as crises da Europa e quando finalmente ele se consolida, as crises já não existiam mais. E as consequências foram exatamente o aumento populacional e o avanço tecnológico. Então, a gente vê que o crescimento, da população era uma dessas consequências. Quem veio primeiro? Crescimento populacional, como alimentar um número maior de pessoas. Então, como era que eles alimentavam? Melhorando a tecnologia, que foi aí que apareceu o quê? O crescimento da produção agrícola. Porque melhorando a tecnologia, aumentaria a qualidade de vida e a taxa de natalidade, né? Não é tido como certo qual veio primeiro, né? A melhoria ou o aumento. Mas o certo é que os dois fatores estão ligados e marcam esse momento histórico da Baixa Idade Média. Então, até por volta do ano 1000, a desnutrição e as frequentes crises de fome foram as principais razões das altíssimas taxas de mortalidade na Europa medieval. Então, após o século XI, a fome não desapareceu completamente, mas se tornou menos frequente e mais localizada. Houve um aumento da produção de alimentos que permitiu reduzir essas mortes por fome e desnutrição, o que teria proporcionado essa mudança. Aí a gente viu já, em primeiro lugar, nós vamos destacar a ampliação das áreas cultivadas e, consequentemente, o aumento da quantidade de alimentos disponíveis. Então, florestas e bosques foram transformados em espaços de cultivo e áreas pantanosas foram drenadas e usadas para a agricultura.
Então, uma segunda razão que explica o aumento da produção foi o desenvolvimento de novas técnicas, né, de instrumentos agrícolas, como o uso do ferro. Então, o metal tornou-se mais acessível aos camponeses apenas entre os séculos XI e XIII, o que foi essencial para aprimorar os instrumentos agrícolas da época. O principal exemplo disso foi a difusão de um tipo especial de arado na Europa, que foi a charrua, né? Como nós estamos vendo aí nessa imagem, né? Como eram as técnicas antigas de cultivar, né, as áreas agrícolas. Então, as relhas desses equipamentos abriram sulcos mais profundos na terra e, ao mesmo tempo que misturavam as camadas do solo com o esterco, elas se tornavam mais férteis, certo? Todo esse trabalho, né, da agricultura era frente a um castelo medieval. Então, os avanços técnicos atuaram em conjunto com outras melhorias. Para puxar a charrua, os animais passaram a ser atrelados pelo peito, né, e não mais pelo pescoço. E isso aumentou a capacidade de tração e de transporte, favorecendo também por outras inovações promovidas nas carroças, como a introdução do segundo eixo móvel. Então, aí nós temos já, né, a charrua, né, e já com a modernidade aí de tração para puxar a charrua, né, que eram atrelados pelo peito. Isso. Outros fatores que contribuíram para o crescimento urbano, além das novas ferramentas agrícolas, né, foi o arado de metal, houve o sistema de rotação de culturas, aumento da produção cada vez mais, né? A produção aumentou bastante com esse sistema de rotação de culturas. E a utilização de esterco, de outros adubos, uso de ferradura, de coleira, peitoral nos cavalos, como a gente já falou. Aí nós temos aí, né, a transição na Baixa Idade Média, o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, o moinho hidráulico, o arado de ferro e a busca incessante de mais terras para o cultivo, ok? Só um pouquinho aqui para a gente ver, né, o slide todo. E as melhorias, né, que a gente já falou, a rotação trienal da terra, que foi uma ocupação maior do espaço de produção, derrubaram-se as florestas, derrubaram-se os bosques e jardins. A melhoria da qualidade de vida, maior variedade alimentícia, melhor utilização da força animal, uso de cavalos na agricultura, arados mais avançados. E aí, a partir do século XI, a Europa vai vivenciar uma série de mudanças, né? A ampliação das áreas cultivadas, que é a rotação trienal de cultura. Então, ela contribuiu para aumentar a produtividade da terra, né? Foi o que nós chamamos de sistema trienal de culturas, né? Que na Idade Média ainda não era comum o uso de adubos. Então, por isso, o cultivo precisava ser planejado para permitir que uma parcela dos terrenos passassem por um período de repouso improdutiva, recuperando os nutrientes da sua fertilidade. E aos poucos, os animais domésticos eram mantidos nessa área para que ajudasse a recuperação deste solo. Então, com o sistema trienal, as terras cultiváveis eram divididas em 3 a cada ano, enquanto 2 delas eram mantidas em plena atividade, a terceira ficava em repouso. E, comparativamente ao sistema bienal, em que as terras eram divididas em 2 partes, uma cultivada, outra deixada em repouso, no sistema trienal tinha a vantagem de permitir 2 colheitas anuais, uma de cereais de inverno e outra de primavera, e assim era mais seguro, né? Já que possibilitava que houvesse a perda de uma colheita que fosse amenizada pela outra. Então, a gente vê aí 3 campos, né?
O campo 1, que era no primeiro ano, plantava-se cevada, né? No segundo, deixava-se em repouso, né? No segundo ano, e no terceiro ano era uma plantação de trigo. O segundo campo, plantava-se trigo, plantava-se cevada no segundo ano, e no terceiro ano deixava em repouso. No terceiro campo, era o campo que estava em repouso, no segundo ano uma plantação de trigo, e no terceiro ano uma plantação de cevada. Observem que durante esses 3 anos, um campo ficou em repouso e as plantações eram alternadas. Por exemplo, no campo 1, no primeiro ano foi cevada, já no terceiro foi trigo. No segundo campo foi trigo e no segundo, que estava em repouso, foi cevada, né? E aquela de trigo ficou em repouso. No terceiro campo, ela foi usada 2 anos seguidos, então deixou-se de repouso. E houve a plantação de trigo em vez de cevada, né? E a plantação de cevada no campo que estava em repouso. Então, essa alternância, né, ajudava, né, a possibilidade aí de uma plena atividade, né, que era mantida enquanto 2 delas nos davam a produção de algum cereal. Então, aí nós temos, né, a charrua, que eu já falei, que era puxada, atrelada no animal, aumentava aí os sucos do solo, a capacidade de tração e de transporte, né? Nós temos aí em dois ângulos. Aí nós temos aí o resultado da aplicação dessas inovações. Vejam bem, cresceu a produção de alimentos, uma condição de saúde que melhorou, o crescimento da população, e esse crescimento populacional gerou, obviamente, problemas. Por quê? Primeiro, feudos muito povoados. Segundo, cavaleiros sem terras. E terceiro, desocupados e bandidos pelas estradas. Foi o que gerou, foi o resultado da aplicação dessas inovações. E aí a gente vai para o aumento populacional, né, que a gente tem falado durante todo o percurso desse início de capítulo. Quer dizer, houve a ocupação de novos espaços, né, expandiu-se o território na própria Europa, aumentou o contingente, e o que fazer? Aí vai surgir as cruzadas, né, que foi quando a igreja, que nós vamos trabalhar mais na frente, todas essas cruzadas que foram organizadas pela igreja, né, que expandiu para fora da Europa essa população. Então, no aumento populacional, foram necessárias várias gerações para que a maior parte dos estabelecimentos agrícolas na Europa tivesse acesso às novas técnicas e instrumentos. Então, quando essa mudança se disseminaram entre o século XI e XIII, as crises de fome diminuíram no continente, as epidemias que tiveram drástica redução, né, nós sabemos, a peste negra, a peste bubônica. O resultado foi a elevação da expectativa de vida e, consequentemente, o crescimento populacional. E, segundo o historiador Hilário Franco Júnior, entre o século XI e princípios do século XIV, a população, por exemplo, da Inglaterra teria crescido 1,5 milhão para 3,75 milhões de habitantes. A da França, de 6,5 milhões para 16 milhões. Né? E a Espanha, de 4 milhões para 7,5 milhões, e assim sucessivamente. Quer dizer, cada vez mais a população crescia, né, nos países europeus. Como a gente pode ver aí, né, o crescimento demográfico na Europa Ocidental do ano 1000 ao ano 1300. Né? O ano 1000 tinha 22,1, no ano 1100, 25,85, no ano 1200, 34,65 e no ano 1300 já tinha 50,35. Né?
um crescimento bem acentuado. Então, a gente sabe que o século XIII foi marcado pela diminuição das guerras, vivenciou-se nesse período uma situação de maior tranquilidade em função do fim das cruzadas, que nós vamos ver mais adiante, e este clima de paz, em conjunto com o aumento da população, da produção de alimentos, significou muito, né, para aumentar, quer dizer, foi significativo para o aumento populacional no continente europeu. Então, aí nós temos o crescimento demográfico na Europa, em algumas cidades, né? E obrigada, né? Vamos para as nossas atividades.